Quem aqui gostaria de ser abençoado do Senhor? Então vira para o irmão que está do lado aí. Eu vou falando, você repete. Vira para o irmão. Fala assim para ele: eu gostaria muito de ser abençoado por Deus. E para provar isso, a hora que terminar o culto, eu vou pagar um lanche para você. Aí você quer ser. Aí você pode aplaudir o Senhor, querido. Ser abençoado é ser abençoador. Aleluia. E ó, Jesus viu o que você falou, tá? Tá? Amém. Louvado seja Deus. Bênção demais. Amém. Amém, irmãos. Essa noite eu queria falar com vocês. O tema da mensagem dessa noite é Deus para todos. Eu quero falar disso com vocês porque isso é uma coisa que acompanha a minha vida. Eu vejo que a religião muitas vezes ela nos ensina a correr, mas ela não nos ensina o destino. Então muitas vezes a religião nos ensina a sermos competidores e não companheiros. E às vezes a gente passa uma vida inteira dentro da igreja se degladiando com os irmãos, ao invés de desfrutar da viagem. Não tem coisa mais ruim no mundo que você viajar sem poder desfrutar da viagem, irmão. Quem aqui já viajou a trabalho? Quem já viajou a trabalho? Com pressa. É a coisa mais terrível do mundo. Você não vê nada, você só quer chegar e você tem hora para chegar. Agora é diferente quando você vai passear com a família, quando você vai viajar com a família. A gente sai, tira foto até de posto de gasolina. A gente para no posto de gasolina e quer tirar foto. Mas quando a gente está a trabalho, aí você não desfruta de nada. Então, muitas vezes eu vejo que a religião, ela promove uma viagem no evangelho, uma viagem a trabalho. Deus não te chamou para trabalhar para Ele, Deus te chamou para estar com Ele, irmão. Deus te chamou para desfrutar da viagem. Porque Deus é Deus para todos. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 6, Jesus nos ensinou um modelo de oração. E Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso já começa dizendo que o Pai é nosso. Então não é um Pai meu. Às vezes a religião quer que você tenha um Pai para você, exclusivo e único. Não, o Pai é nosso. Então se o Pai é nosso, os irmãos são nossos. A igreja é nossa. As bênçãos são nossas. Mas os problemas dos irmãos também são nossos. A gente precisa aprender até evangelizar. Eu falo que a gente está num evangelho ainda que não entendeu que nós temos um Pai que é nosso. A gente evangeliza no eu, tu, ele, ao invés da gente evangelizar no nós. Hoje eu estou bem teatral, de manhã eu já fiz, vou fazer de novo aqui. Eu preciso de 2 homens corajosos aqui agora. Parou de tocar até o teclado, irmão? Calma aí, né? 2 homens corajosos. Ó, a mulher de vocês está vendo vocês? Tá? Os que não tem namorada. Aê, já pai, viu? Os que não tem namorada, as meninas tá vendo vocês. Tá bom? Tá bom? Hã? Eu preciso de 2 homens corajosos. Pronto, viu? Aê, ó. Vocês vão ter outra oportunidade ainda hoje. Vai pensando, tá? Fica aqui. Fica aqui. Olha o nosso modelo de evangelismo hoje. Ele é Jesus, então ele é o ele. Esse aqui é o que precisa ser alcançado. Então ele é o tu, e eu sou eu. Então eu, tu e ele. Como que a gente evangeliza na religião hoje? O eu sai para encontrar o tu. Aí eu chego lá e digo assim: olha, eu tive um encontro com ele. E agora eu conheci ele. E esse ele aqui é bom. E tu precisa conhecer ele, porque só ele é que tem condição de consertar a vida de tu. Aí eu pego tu, falo: tu, vem aqui. Agora você encontrou com ele. Agora tudo que você tiver de problema na vida, tu resolve com ele. E o eu aqui, vou procurar outro tu para entregar para ele. Isso aqui é um modelo de evangelismo que a gente faz hoje. É ou não é? É ou não é? Então volta aqui tu agora. Agora vamos falar o modelo de evangelismo que Deus quer. Eu tive um encontro com Ele. E agora eu entendi que eu e Ele, nós somos nós. E agora nós
vamos encontrar o Tu. E eu vou dizer para o Tu, você não é sozinho, você também é nós. E você agora não tem que andar sozinho mais, porque agora nós somos nós, porque o Pai é nosso. Aleluia! Um Deus para todos, irmãos. Um Deus que é Pai nosso. E a gente precisa entender isso para a gente não ficar frustrado, para a gente entender o alcance da graça de Jesus. Muitas vezes a gente não entende o alcance da graça, a gente entende o alcance da lei. Mas Deus quer que você entenda hoje o alcance da graça, o alcance de um Deus que veio para todos. Jesus sempre falou muito em parábolas. Jesus contava parábolas. Por quê? Porque a Bíblia também diz em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 22, não precisa abrir, isso aqui é só para uma introdução. Diz assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Isso é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Coríntios. A palavra fiz-me significa que eu não só comuniquei, mas eu me assemelhei ao outro e eu senti a dor dele. Então quando Jesus ia falar do evangelho para pescador, Jesus não falava de avião para ele, que nem tinha na época. Jesus não falava de camelo. Jesus falava do que, irmão, para pescador? De peixe, de rede, de mar. Quando Jesus ia falar para os agricultores, ele falava do que? De semente de colheita. E às vezes a gente está querendo inventar a roda. A gente chega diante das pessoas e a gente quer falar outra língua. E Jesus diz: fala a língua que eles entendem. Por que você acha que Deus tem levantado uma diversidade enorme de pastores na nação brasileira? Vamos ser sinceros. Nós temos pastores que são extremamente sábios. Tem uma sabedoria, eu fico com inveja santa deles. Porque eles têm uma sabedoria, os caras começam a conversar, eles falam umas palavras assim que eu falo: meu Deus, o que é isso? Eu até anoto para depois eu pesquisar o que é. É verdade. Só que eles têm um público. Tem gente que só entende daquele jeito lá. Por exemplo, o pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte fala para um tipo de público. E tem gente que chama ele de palhaço. Fala: esse cara é um palhaço. Não, Deus levantou ele para falar para um tipo de pessoa que só entende uma linguagem mais bem-humorada. Então Deus vai levantando a diversidade de pessoas, porque a gente precisa falar de maneira que as pessoas entendam. Esse lugar aqui dá certo porque Deus levantou um pessoal aqui para falar de graça. E todos nós que estamos aqui já fomos alvos da graça de Deus. Então a gente sabe falar de graça porque a gente é alvo disso. E Deus prepara a gente para isso. Jesus falava por parábolas, para o povo poder entender. Então eu quero que você abra agora no texto lá em Mateus, capítulo 20, a partir do verso 1. Vamos ver uma parábola aqui. Mateus, capítulo 20, a partir do verso 1. Todo mundo achou aí? Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para sua vinha. Perto das 9 horas da manhã, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, eu vos darei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez o mesmo. Perto das 5 horas da tarde, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe eles: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados, indo até os primeiros. Vindo os contratados por volta das 5 da tarde, receberam 1 denário cada um. Vieram então os primeiros e pensaram que receberiam mais, mas também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, queixaram-se contra o proprietário. Disseram: esses últimos contratados trabalharam só 1 hora,
e tu os igualastes conosco, que suportamos o cansaço e o calor do dia todo. Ele, porém, disse a um deles: amigo, não te faça injustiça. Não combinastes comigo um denário? Toma o que é teu e retira-te daqui. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aleluia. Irmão, a gente não precisava nem pregar. Para você entender a graça de Deus, é só você ler esse texto. Quando você lê esse texto, você dá de cara com a graça pura e simples de Jesus. Porque a gente está vivendo um evangelho meritocrático. Aprendi essa palavra com os pastores da sabedoria, né? Meritocrático, a gente está vivendo porque a gente acha que tem que ter mérito. O apóstolo Pedro, no capítulo 19, antes desse capítulo que a gente leu, o apóstolo Pedro, ele estava nessa. Ele estava achando que era fazer por merecer. Quando a gente olha o capítulo 19, que é o capítulo antes desse que nós lemos, nós vemos lá, primeiro Jesus pediu que viesse a ele as crianças. E Jesus disse: deixem vir a mim as crianças. Aí a gente acha que Jesus está falando de criança no sentido de maturidade. Eu já vi muita gente chegar para mim e falar assim: não, eu não sou muito maduro na fé, eu erro muito, eu peco muito, eu vacilo muito, é porque eu tenho uma imaturidade, mas Jesus falou: vinde a minhas crianças. Eu vou te dar uma triste notícia, Jesus não estava falando no sentido de ser imaturo, porque em outro texto Jesus falou assim: deixa vir a minhas crianças, porque a humildade deles fará com que eles herdem o reino dos céus. Então o foco não estava na palavra criança, estava na palavra humilde. Porque quando a gente vem para Jesus, nós precisamos ser exatamente como as crianças, ter a humildade de saber conviver junto, irmão. Amém. Vocês viram que é tanto de criança aqui? Vocês imaginam o que está acontecendo lá no fundo agora? Eu creio que as mães sabem. Aquilo ali é menino arrancando chapéu um do outro. Que você chega lá, tá aquela gritaria, um puxando, essa pipoca é minha, não, isso aqui é meu, e as professoras: menino, distancia, pandemia, né? Aí você vai lá e está tudo brigando. Aí você sai de lá, 5 minutos depois você volta lá e estão fazendo o quê? Eles estão brincando. Por isso é que Jesus falou: deixa vir a mim as crianças. Porque quem herdará o reino dos céus são pessoas como crianças. São pessoas que têm facilidade de conviver uns com os outros, que apesar dos problemas, são pessoas que sabem o quê? Perdoar. São pessoas que sabem conviver umas com as outras. Quem falou que a gente não vai ter problema de convivência, irmão? Só se você viver lá no céu. E olha lá que até no céu teve um que rebelou. Até no céu teve um lá que falou: não, eu quero ser o que o senhor é. Então me dá aqui a minha parte aqui. Jesus deu logo um pé na polpa e falou: então pode ser, né? Teve rebeldia até no céu. Então a gente precisa aprender o quê? A conviver. Então Jesus falou lá: deixa vir a mim as crianças. Aí logo depois, Jesus conta a parábola do jovem rico. E aí a parábola do jovem rico, ela serve para aqueles que estão chegando agora. Então tem gente que está chegando no evangelho agora. O jovem rico chegou naquela hora. Aí Jesus falou o que para ele? Falou assim: olha, ele falou: o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? É a pergunta de todo mundo que chega. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele quer uma cartilha de regras. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: honra teu pai e honra tua mãe. Jesus estava falando o que para ele? Aprende a honrar pessoas, aprende a conviver com gente. Aí ele falou: não, mas isso aí eu já faço. Aí Jesus falou: então tem mais um negocinho. Vende tudo que você tem e dá para quem? Dá para os pobres. E Jesus não falou para ele: vende tudo e dá para mim. Jesus falou de novo: pega a sua herança e ajuda a gente. Jesus estava o tempo todo falando para ele: aprende a conviver com gente e você herdará o reino dos céus. Aprende a ajudar pessoas e você herdará o reino dos céus. Aí a Bíblia diz que ele foi embora triste porque ele tinha muitos o quê? Muitos bens. A Bíblia não diz que ele foi embora porque ele não tinha ninguém para ajudar. A Bíblia diz que ele foi embora porque ele tinha muitos bens. Ou seja, ele deu mais valor no que ele tinha do que nas pessoas. Está entendendo agora? Se estiver chegando no evangelho agora, segredo para andar no reino de Deus: aprenda a honrar pessoas e ajudar pessoas. Esse é o segredo. E aí depois do jovem rico veio o Pedro. Aí o que o Pedro falou? O Pedro perguntou para Jesus assim, ele falou assim: e nós, que deixamos tudo,
para te seguir, o que nós vamos ganhar? Gente, o Pedro é igualzinho nós. Vamos falar a verdade. Uai, Jesus, eu estou jejuando tanto, o que eu vou ganhar? Ah, Jesus, eu vou nessa igreja toda semana, o que eu vou ganhar? Jesus, já não está na hora do Senhor me dar um presente, não, porque olha, eu agora estou crente mesmo, hein? Eu estou até lendo a Bíblia, o que eu vou ganhar? Era o Pedro querendo ter mérito, e é a gente querendo ter mérito diante de Deus. O Pedrão falou assim, ó, o que nós vamos ganhar? Porque eu larguei tudo para te seguir. Gente, quem disse que a gente tinha que largar tudo para seguir Jesus? Um dia Jesus falou alguma coisa? Deixa tudo e me segue? Não, Jesus falou, larga o pecado e me segue. Deixa o pecado de lado e me segue. Era isso que Jesus estava falando. Porque senão a gente quer ter mérito. Ah, eu abandonei isso, abandonei aquilo, não faço mais isso, não faço mais aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A vida com Deus não começa com uma cartilha de não. A religião te ensina o seguinte, quer andar com Jesus? Então você fala não para isso, não para aquilo, não para aquilo outro. Amém, irmão? É não, mas antes desse não tem que ter um sim para Jesus. Se não tiver um sim para Jesus, o resto é só regra. Primeiro é um sim. Aí o Pedro falou, então Jesus, o que nós vamos, né? Nós vamos ganhar aqui, vamos negociar, Jesus. Aí olha o que Jesus falou para ele. Coloca para mim, Mateus 19, 28. Olha ali, Mateus 19, 28. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração, repete comigo, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar 12 tribos de Israel. E o Pedro é igual nós, não prestou atenção no que Jesus falou? Que coisa boa, Jesus, então eu vou sentar no trono, e esse povo está lascado, porque agora eu vou julgar o povo. Ele esqueceu daquela palavrinha ali, ó. Quando na regeneração, meu querido, não tem autoridade para julgar quem ainda não foi regenerado na pessoa de Cristo Jesus. Porque o seu julgamento é como trapo de imundície, a sua justiça é como trapo de imundície. A justiça de Deus não é como a nossa justiça. Então eu preciso me regenerar para me tornar alguém parecido com Cristo. E aí o meu julgamento servirá para que o mundo se torne indesculpável. Porque Jesus disse, quando vocês não me conheciam, vocês tinham desculpas, mas agora que vocês me conhecem, vocês não têm desculpa mais. Por que o mundo lá fora ainda anda do jeito que anda? Irmão, a igreja não para de crescer no Brasil. Cada dia aumenta mais o número de pessoas que se dizem cristãs evangélicas. Por que o índice de divórcio, por que o índice de criminalidade, por que o índice de estupro, de abuso sexual não para? Por que a corrupção não para? Vamos ser sinceros, algum dia você viu essa notícia no Brasil? Você já viu isso? E a igreja crescendo, numericamente a igreja está crescendo. Por quê? Porque a gente não tem moral para julgar. Porque a gente não está regenerado em Cristo Jesus. Porque se a gente tivesse regenerado em Cristo Jesus, o mundo veria Cristo em nós e eles seriam indesculpáveis nas suas atitudes contrárias à vontade do Senhor. Que Deus nos regenere em nome de Jesus. Porque Deus quer que você julgue por aquilo que você é, não por aquilo que você fala. O discurso é muito bonito, mas as atitudes não são. E Deus nos trouxe aqui essa noite para dizer, eu sou um Deus para todos. Para que todos se tornem imagem conforme semelhança daquilo que eu sou. É esse o desejo do Senhor para a nossa vida. É isso que Jesus estava dizendo para Pedro. E aí então, ele vai lá no verso 30, coloca o verso 30 para mim, 19 e 30, Mateus 19 e 30, e ele diz assim, porém, muitos serão os derradeiros. Ele não disse que seriam todos, ele disse muitos. E muitos derradeiros serão os primeiros, ou seja, ele está dizendo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. E aí então ele começa a contar a parábola que nós lemos, a parábola dos trabalhadores da última hora. E aí ele entra então e diz, agora vocês vão entender. Eu fiz essa introdução com Pedro e agora Jesus disse, então agora vocês vão entender. E aí a Bíblia diz que Jesus contou essa parábola, que o dono da vinha saiu a contratar os trabalhadores para trabalhar na vinha.
E agora eu preciso de 5 homens corajosos. Agora aumentou. Pelo amor de Deus, você que é mulher desse homem aí, cutuca ele, chuta ele, joga ele da cadeira, fala, vai lá, desgrama. Ninguém vai falar com vocês não. Vai só para vocês virem aqui, vem cá. Aí, ó. Posso subir aqui, ó. Sobe aqui, ó. Eu vou precisar de vocês aqui um tempinho. Isso, vai fazendo uma filinha aqui. Passou? É só 5. Pronto, deu certo. Alguém ajuda o Romildo a subir. Já subiu. Vamos pegar aqui, irmão. Vamos pegar, presta atenção. Aí a Bíblia diz que o dono da vinha, o administrador da vinha saiu a contratar. Aí 6 horas da manhã, ele foi lá e contratou ele aqui. Tudo pode ficar. Contratou ele aqui. E falou para ele, ó, vamos trabalhar na minha vinha. Você vai começar agora, 6 horas da manhã. Eu vou te pagar um denário no fim do dia. Tá tudo certo? Tudo certo. Ele concordou, tá contratado. Sim ou não? Aí, 9 horas da manhã, ele foi e achou esse aqui. Falou assim, o que você está fazendo aqui na praça? Ele falou, não estou fazendo nada. Ele falou, tem uma vinha para trabalhar. Você quer ir trabalhar lá? Aí ele falou, eu quero. Ele falou, não, então você vai e eu vou te pagar o que é justo. Repete comigo, o que é justo. Meio-dia. Ele vai lá, meio-dia, encontra esse aqui. Está lá na praça do mesmo jeito, sem fazer nada. Ele fala a mesma coisa. Você quer trabalhar lá na vinha? Eu quero. Então vai lá para a vinha agora e eu vou te pagar o que é justo. Esse aqui, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde ele encontrou esse aqui. Você está parado aí? Tô. Eu tenho uma vinha lá, você quer ir trabalhar? Quero. Então vai para lá agora, porque eu vou te pagar o que é justo. Agora esse aqui, ele achou ele 5 horas da tarde. O expediente acabava 6 horas. Ele falou assim, o que você está fazendo aqui de fora? Ele falou, não estou fazendo nada. Ele falou, então vai lá para a minha vinha, que eu vou te pagar o que é justo. Esse aqui vai conhecer a justiça de Deus. Esse aqui, claro que não é ele, gente, é a representação dele, mas representa um grupo de religiosos. Aqueles que acham que merecem porque fizeram alguma coisa. Esse aqui vai conhecer a justiça. O que você fez, Deus vai te pagar. Fiz campanha, fiz jejum, aleluia. Chegou o milagre, Deus fechou com você, tá de boa. Combinamos, vou te pagar. Esse aqui vai conhecer a justiça, porque ele combinou com Deus. Agora, esses aqui, ele não falou quanto que ia pagar. Ele só falou para eles, vamos lá, porque eu vou te pagar o que é justo. Então, esses aqui agora vão conhecer a bondade de Deus. Tem gente que está preferindo viver ali, nas regras e na religião. Tem gente que está querendo viver por compensação de salário. Tem gente que está querendo fazer troca com Deus e empenha, e vai, e ora, e monte, e campanha, e põe Bíblia, e parece que é crente. E por quê? Porque ele quer receber um denário e Deus fala assim, beleza, mas tem outra parte que você não vai conhecer. Você tem certeza? Não, eu tenho certeza. Então amém, você vai conhecer a justiça, mas vocês aqui agora vão conhecer a bondade. Esses aqui todos chegaram depois. Todos eles chegaram depois. Os trabalhadores que foram vindo depois. E a gente vai esbarrando na religião, porque a religião é assim, irmão. Quem é religioso é assim. Se eles fossem contratados por alguém religioso, o religioso ele pensa assim, ele chega aqui e fala assim, não, você está bonitinho, não tá? Você está lendo a Bíblia? Tá. Você está indo no culto? Tá. Você vai no culto da doutrina? Vou. Sua roupa tá legal? Tá legal. Tá fazendo nada de arte não, né, irmão? Tá assistindo televisão, não tá nada não, né? Beleza. Não, você tá ok, isso aqui é o religioso contratando. Não, então é 6 horas da manhã, você chegou cedo. Não, você serve. Aí ele vai contratar o outro. Aí ele passa por esse aqui. Olha no relógio, fala 9 horas da manhã. Olha, cara, eu podia até te contratar, mas você parou de ir lá na minha igreja. Que pena, né? Que a gente ajuda os irmãos da fé. Eu podia te contratar, mas eu não vou não, porque a não ser que você pensa direitinho, quem sabe se você voltar a congregar lá, eu te abençoo. Aí ele vai no outro, meio-dia. Ele olha para esse cara aqui do meio-dia e fala assim, cara do céu, você não tem vergonha não? Meio-dia, e você não orou até agora, você não leu a Bíblia até agora, você não orou em línguas, você não rodou, você nem ouviu um louvor da Damares,
não fez nada disso. Olha, assim, seria meio difícil eu te contratar, né? Aí o outro aqui, 3 horas da tarde. Aí o cara fala assim, e você? Nossa, 3 horas, né? Meu Deus do céu, ainda para piorar, você nem é da minha religião. Você é católico, espírita, umbanda. Não, você que tá doido, jamais. 3 horas da tarde? Não, vou te falar, 3 horas da tarde é a hora que aperta o botão do elevador para descer para o inferno, é essa hora, tá? Então não contrato. E o coitado aqui das 5 horas? Ele chega pro coitado das 5 horas e fala assim, você é o cara da igreja preta. Eu sabia que eu te conheci de algum lugar. Você usa brinco, né? Usa brinco, né? Não falar pra você que não pode usar brinco, nem mulher pode usar brinco, por que você usa? E tatuagem? Você tem tatuagem, cara? Olha, a Bíblia diz que você é o templo do Espírito Santo. Ninguém pode escrever no Espírito Santo, só Jesus, né? E ó, vou te falar, e esse cabelo? Isso que nem tem, né? Nem tem, né? Mas que é isso, cara? Nossa, eu vou te falar uma coisa, foi um desprazer te conhecer. Não dá mesmo. Isso é religião. Aí vem Jesus. Jesus olha para eles aqui e fala assim, o que vocês estão fazendo? Não, nós não estamos fazendo nada. Então vai todo mundo para a minha vinha, porque eu vou pagar para vocês o que é justo. Aí Jesus chega para esse aqui e fala assim, por que você está aqui 5 horas da tarde? Aí ele responde aqui o que está no texto, porque ninguém me contratou. Por que, traficante, que você não está na igreja? Por que, prostituta, você não está na igreja? Por que você que tem 4, 5 casamentos já não está na igreja? Por que você que está usando droga não está na igreja? E aí ele vai responder, porque a religião não me contrata, porque a religião não me chama. E Jesus vai virar e vai dizer, então vai, porque no fim do dia eu vou te pagar o que é justo, porque eu sou um Deus para todos, é para todos. Eu não sei qual parte do evangelho que a gente perdeu, eu não sei. Aí na hora de pagar, vai lá e começa a pagar. Aí Deus vai fazer a justiça dele agora. Aí Deus fala assim, pode pagar, nós vamos pagar. Só que você começa do último. Olha só, irmão, começa dele. E a hora que você for pagar, paga igual. Filho, que hora que você chegou? 5 horas, não foi? Eu falei para você que eu ia pagar o que era justo, não é? Você nem perguntou quanto que era, mas você acreditou na minha bondade, não acreditou? Então recebe igual aos outros, porque eu sou bom e eu sou justo. Porque ser justo não é alguém que recebeu a justiça de Deus e agora não tem mais problema. Irmão, ser justo não significa que você não vai ter mais fome. Ser justo significa, o problema não é você ser um justo que tem fome, o problema é você ser um justo que não tem o que repartir. Porque muitas vezes a gente está passando por problema, mas a gente tem o que repartir. Ontem a Carla, a gente foi num lugar aí para ver um casamento que vai acontecer. A Carla falou a respeito da avó dela. A avó dela que já faleceu. A avó dela estava no final da vida já. Uma senhorinha, fazendo comida para os filhos, para o pai da Carla e para os irmãos. E a Carla falou, vó, a senhora é tão sábia, me dá alguns conselhos. A senhora nessa idade aí já está sem saúde, fazendo comida para os filhos. E ela falou assim, minha filha, quando eu estou fazendo comida aqui, eu estou fazendo remédio para os meus filhos. A condição dela de idade, de saúde, de tribulação, não impediu ela de ter o que repartir. Deus é assim. Deus pagou igual. Aí o texto diz que um revoltou. Quem que revoltou? Não foi você, foi a sua representação. Quem que revoltou? O primeiro. O primeiro foi falar, mas espera aí, como assim? Você está pagando igual? E você vai pagar um denário para mim? Ah, mas eu fiquei o dia inteiro no sol. Eu fiquei o dia inteiro na igreja. Eu lavei as cadeiras. Eu ajudei na decoração. Eu chamei os irmãos para vir. E você não vai me dar uma oportunidade de pregar? Você não vai falar para mim subir no altar?
Não, o senhor é muito injusto. Sabe o que Deus falou para ele? Sabe o que Deus falou para ele? Ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Chamou de amigo. Falou assim, amigo, eu não estou te devendo nada. Sabe por quê? Eu não te prometi um denário. Pega o teu um denário e vai embora. Porque eu posso fazer o que eu quiser com o que é meu. Por acaso eu não posso ser bom com quem eu quiser? Será que o nosso problema não está em achar ruim porque Deus é bom com os outros, ao invés de ser bom comigo porque eu acho que eu tenho mérito? Será que a gente não está achando ruim de Deus ser bom com o irmão que eu julgava ele, que ele era muito mais pecador do que eu, e ele receber a bênção primeiro do que eu? Será que o nosso problema não é esse? O Senhor veio aqui para dizer para você, querido, por favor, escolha outro lugar, porque se você ficar nesse primeiro lugar, eu vou ser justo com você, mas eu prefiro que você viva no lugar da bondade, onde você recebe sem merecer. Porque eu sou o Deus da graça, porque eu sou um Deus bom, porque eu sou um Deus para todos. Amém, irmão? Amém. Então aplauda o Senhor. Deus abençoe vocês. Amém. Sabe, irmãos, muitas vezes esse é o problema do nosso dia a dia. Nós estamos com dificuldade de comunicar a graça. Eu vi uma pregação de um pastor chamado Vitor Azevedo, e ele usou uma ilustração que me marcou muito a respeito da graça. Ele falou que ele tinha um amigo, pastor, que estava pregando na Índia, e quando ele estava lá na Índia, ele não sabia falar o idioma local, mas ele sabia falar inglês, e ele não estava achando o portão de embarque do avião para vir embora. Aí ele olhou de repente lá, ele viu um guichê, e em cima do guichê tinha uma placa, escrita em inglês, escrita, nós traduzimos o seu idioma para o inglês. E ele falou, pronto, salvou minha vida, porque eu sei falar inglês, então eu vou lá agora, a pessoa que está lá vai falar inglês também, eu vou perguntar onde é o portão, e está tudo certo, amém, tem uma placa lá. Aí ele chegou, tinha uma mulher sentada lá. Ele chegou, olhou para a mulher e começou a falar com ela em inglês, e ela começou a fazer assim, hã? E ele falava, ele falou, você é doida, deve ser surda. E falava de novo, e ela fazia assim, não. Ele falou, meu Deus, o que está acontecendo? Não é possível. Aí de repente vem outra mulher lá no corredor, chegou correndo assim para ele, aí falou com ele em inglês. Falou assim, o senhor está querendo falar alguma coisa aqui em inglês? Ele falou, graças a Deus, estou precisando aqui falar inglês. Mas e essa aqui? Ela falou, não, ela só está aqui no lugar errado. Ela é de outro país, mas não é ela está só debaixo do lugar errado. Quem fala inglês sou eu. A igreja está do jeito dessa mulher aqui que não sabe falar. Nós estamos debaixo de uma placa, escrito em cima da nossa cabeça: graça, perdão, misericórdia, reconciliação. E quando chega alguém para falar conosco que não fala o nosso idioma, a gente não sabe responder. E Deus está querendo colocar quem sabe responder. Se você está debaixo de uma placa dessa, irmão, comece a falar o idioma da graça, o idioma do perdão, o idioma da misericórdia e o idioma da restauração. Porque a igreja não precisa só carregar uma placa, a igreja precisa saber falar o idioma daqueles que precisam. Quando chega um morador de rua aqui, ele vê uma placa escrita em cima da nossa cabeça aqui, uma placa escrita misericórdia. E se ele vier falar conosco, e a gente falar que vai fazer uma oração para ele, mandar ele embora com fome, ele vai falar o que essa pessoa está fazendo nesse lugar, porque ele não sabe falar a linguagem da misericórdia. Mas se ele vier falar conosco, e a gente, antes de falar qualquer coisa, a gente perguntar se ele está com fome, e falar, vem comer antes, ele vai falar, eu acertei o lugar, porque aqui existe a misericórdia proclamada nessa placa. O mundo lá fora está esperando que as placas em cima das nossas cabeças sejam verdade, se tornem verdade. O mundo já não aguenta mais a hipocrisia de quem anuncia uma coisa e é outra. Deus é um Deus para todos. Sabe por quê, irmão? Porque nós, eu e você, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós chegamos depois. Não há mérito em nós.
Não há mérito em nós. Escuta o que eu estou dizendo aqui para você, não há mérito em nós. Nós erramos muito, nós pecamos muito, nós nos distanciamos muito de Deus. E Deus chegou para a gente aqui essa noite e falou: o que vocês estão fazendo aí de fora? A religião não me contrata. E Jesus vem e fala assim: mas eu digo para você, pode vir. Vem, confia na minha bondade e eu vou te pagar o que é justo. Sabe o que é justo? Amor, perdão e restauração. Isso é a justiça de Deus sobre nós. É o comunicado da fé, a expressão mais plena da fé em Jesus. É o perdão e a restauração dos trabalhadores da última hora. Nós chegamos na última hora. Muitos de nós somos aqueles que chegaram às 5 horas. 5 horas, irmão. Já estava escurecendo, você já estava pensando: pronto, eu vou para o inferno mesmo, porque todo mundo diz que eu não tenho salvação. Eu já errei tanto, eu já matei, eu já roubei, eu já tive uns 8 casamentos, eu tenho filhos para amar da cidade inteira, eu desonrei a Deus, eu nunca fiz nada, eu estou na última hora. E Jesus chega e fala assim: você confia na minha bondade? Então entra, e eu vou te pagar o que é justo. E você vai descobrir um Deus de justiça. E quando você olhar, por isso que a Bíblia diz: aquele que é muito perdoado, muito ama, mas aquele que não recebe perdão não sabe amar. Sabe por que a gente sabe amar? Porque a gente foi muito perdoado. Quem é muito perdoado, muito ama. O comunicado da fé, irmão, porque nós somos nós. E a expressão mais plena de uma pessoa que entendeu a fé é alguém que é um abençoador. Porque a gente acha que a fé é só para receber bênção. A Bíblia diz em Hebreus, diz assim que sem a fé é impossível agradar a Deus. E que Deus é abençoador daqueles que se aproximam dele. Vamos fazer um teatro de novo? Vamos lá, tem uns minutinhos, hoje vai ser breve. Dieguinho, meu amigo, você balançou a cabeça na hora errada, vem cá. Você fez assim, Deus falou: é ele, sobe aqui, vem cá. Vamos entender a fé, fica aqui. Olha que privilégio, pode ficar mais para lá, nós estamos na pandemia. Olha o privilégio, você vai ser Deus agora. Olha aí. Deus gostou, né? Amém. Na próxima você vai ser o Satanás, mas vamos lá. Então vamos lá. A gente pensa assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé é impossível me aproximar de Deus. E Deus é abençoador daqueles que se aproximam. Então o que eu penso? Eu penso que eu tenho que usar a minha fé para percorrer uma distância geográfica para me achegar a Deus. E aí o que eu entendo? Que essa distância geográfica agora, no meu exercício da fé, é eu começar a fazer um monte de rito, de doutrina, um monte de coisa, querer mudar minha roupa, meu jeito de falar, e aí eu acho que eu estou geograficamente me aproximando de Deus. Então eu vou vindo, e eu vou te falar uma coisa, irmão. Quando a gente começa um culto aqui na igreja, vamos ser sinceros, a gente começa o culto aqui, a impressão que eu tenho é que todo mundo aqui está convertido, e o único que não está convertido é Deus. Porque aí a gente está aqui e a gente começa a falar: não, eu preciso então me aproximar de Deus. Então, como eu estou convertido e Deus não, então eu vou cantar uns louvor bom. Eu canto, eu choro, ai Deus, né? E eu vou convertendo Deus, né? Aí vem o Saulo aqui e dá um testemunho de cura, e aí nós vamos convertendo Deus. Isso é na nossa cabeça religiosa. Aí nós vamos convertendo Deus. Aí eu vou indo e falo: Deus está convertendo. Aí eu vou chegando. Aí agora eu me aproximei de Deus. Então na minha cabeça, a minha fé me levou agora a me aproximar de Deus. Aí eu cheguei em Deus agora, que agora Deus se converteu a quem? Eu fiz tudo, Deus se converteu a quem? Se converteu a mim. Ao invés de eu converter a Deus, Deus se converteu a mim. Aí eu olho para Deus e falo assim: Deus, o Senhor falou que se a minha fé me levasse até você, você faria o que comigo? Você ia o quê? Me abençoar, não é? Então, Senhor, então pode me abençoar agora. Não, com a mão só não, com as duas, porque eu fiz muito jejum, tá? Eu fiz campanha, tá? Não, pode pôr a mão também, que eu quero unção dobrada. Isso, abençoa, amém. Isso, amém, amém. Aquele dinheiro que o Senhor falou,
Tá certo, lembra? Eu ofertei, isso aqui, aí você vai me abençoar, não vai? Amém, tudo errado. Tudo errado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que tem fé se aproxima de Deus. A minha fé não é para mim percorrer uma distância religiosa. A minha fé é para mim me tornar semelhança de Deus. Todas as vezes que eu vou me tornando um Cristo na terra, todas as vezes que eu aprendo sobre graça, sobre misericórdia, sobre repartir, eu estou me aproximando da natureza de Deus. E quando eu estou muito próximo da natureza de Deus, Deus me abençoa para mim ser um abençoador daqueles que precisam conhecer o Senhor. Aprendeu de fé, irmão? De verdade agora? Se aprendeu mesmo sobre fé? Então faz barulho para Jesus. A gente tem muito para aprender, mas o Senhor vem aqui essa noite para dizer: aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. E se você aprender, você encontrará descanso para a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Fica de pé no seu lugar, vamos adorar o Senhor.